Olá, companheiras, olá, companheiros. Ricardo Velho falando aqui com vocês de novo, direto do nosso Palavras de Classe. Estamos retomando aí as nossas gravações e alguns textos no futuro próximo para tentar entender esse mundo meio maluco que a gente está vivendo aí nos últimos meses, né? Desde janeiro de 2026, com o sequestro de um presidente aqui na América Latina, quando os Estados Unidos, através das suas forças especiais, levaram o presidente e a sua esposa direto do palácio presidencial para o território estadunidense. Agora já, final do mês de fevereiro, no dia 28, com o ataque direto à soberania iraniana, com o apoio de Israel, os Estados Unidos atacam um povo, uma população, um Estado constituído com a sua soberania, e ao mesmo tempo que essa conjuntura está fervendo, e aí a gente pode falar que literalmente está a quente, temos aqui no Brasil um ano que vão ter eleições, um ano que vão ter inúmeras discussões a respeito do futuro do nosso país. E para isso a gente precisa pesquisar um pouco, a gente precisa colocar as nossas teorias a explicar a realidade, esse conjunto de contradições de um governo, né, o terceiro governo Lula, carregado de problemas, não conseguindo resolver uma série de fundamentos da vida da classe trabalhadora, mas ao mesmo tempo diante de uma situação em que uma oposição é ainda pior, é ainda mais beirando ao fascismo, a um neoliberalismo completamente radical, onde o mercado decidiria tudo. Então, nós da classe trabalhadora, nós que refletimos a respeito da necessária transformação da realidade, precisamos colocar as nossas teorias e os nossos compromissos todos a refletir sobre qual é o nosso papel, tanto no Brasil, num ano eleitoral, como no mundo diante dessa possível hecatombe, inclusive nuclear, porque estamos beirando aí ao risco nuclear, né? São países que têm poderio nuclear, como Israel e os Estados Unidos, e diante da reação poderosa que o Irã teve ao fechar a torneira do petróleo mundial ali no Estreito de Hormuz, os Estados Unidos, o grande país gestor, né, com seu governo, das grandes empresas multinacionais, das grandes empresas transnacionais, do capital em seu estado quase puro, precisa resolver como que flui o seu processo de valorização do valor, ou seja, de acumulação de capital, de extração de lucros cada vez mais amplos, com essa contradição, com esse conflito aí com o Irã e com os seus aliados, China, Rússia e os próprios BRICS aí envoltos. Então, quando a gente se propõe aqui no Afronte Jornalismo e dentro dele, no Palavras de Classe, a refletir sobre a conjuntura, a gente precisa retomar nesse ano de 26, esse é o primeiro vídeo, então já fica aí o convite para todas as companheiras e companheiros continuar acompanhando esse nosso trabalho de análise da conjuntura, mas ao mesmo tempo de algumas reflexões conceituais, de algumas reflexões de produção de conhecimento e de exercício da aplicação do conhecimento para transformar a realidade. A gente sabe que não basta só saber, a gente precisa colocar esse nosso saber em movimento. A gente precisa com que as massas trabalhadoras, que o conjunto da classe trabalhadora se aposse dessa compreensão teórica para poder entender a situação em que vive e, ao mesmo tempo, projetar o seu futuro. Num dos nossos últimos vídeos, aí, de vários meses atrás, um companheiro questionou, né, mandou aí via Instagram uma reflexão, naquele nosso pequeno vídeo que fala sobre a possibilidade da revolução, ou seja, de como que a luta dos trabalhadores pode, dentro do capitalismo, ampliar seus direitos, conquistar determinados patamares melhores de vida, como um salário melhor, como determinadas políticas públicas de acesso a uma vida em condições um pouco mais dignas ainda do capitalismo.
mas como que contraditoriamente essa ampliação de direitos dentro do capitalismo acaba por reforçar a própria existência da sociedade exploradora. Então, o companheiro questiona como que isso seria possível, né? Como é que a luta dos trabalhadores é, na sua conquista, contraditoriamente um avanço da manutenção do sistema. Então, bem, esse é um dos temas que a gente pretende, durante o ano, aí, avançar na compreensão, no estudo, na pesquisa e, ao mesmo tempo, na reflexão com quem nos assiste, com quem nos lê, para pensar que o trabalhador, a trabalhadora, na sua vivência cotidiana, ele é totalmente, completamente determinado pela existência do capital. Só que para ele ter consciência disso, para ele compreender, ele precisa estar em movimento, ele precisa estar junto com seus irmãos trabalhadores, lutando para compreender que é um trabalhador dentro desse sistema. Então, por isso que essa contradição de reforçar o sistema com a sua luta caminha em paralelo à organização política desses trabalhadores enquanto classe para si. Ou seja, enquanto uma classe que sabe que, ao se afirmar como classe, consegue produzir nessa luta, nessa organização, nesse movimento, uma identidade própria. Ela se transforma em sujeito da história. E na medida que se produz como sujeito da história, aí então é que poderá acionar tipos de luta e tipos de organização social que vão para além do reforço da própria ordem capitalista. E em grandes momentos de guerra, em grandes momentos de crise, é que a classe trabalhadora conseguiu se colocar como um sujeito da história. Então, a atual conjuntura de 2026 vai nos dar condições, vai nos dar materialidade para fazer com que esses movimentos, com que essas organizações, com que essas lutas políticas possam saltar o patamar da corporação, saltar o patamar do buscar uma vitória apenas para si, saltar o patamar de que o indivíduo é apenas o que importa e alçar a condição de coletividade, de irmandade, de espaços que vão para além do seu próprio umbigo. E é nessa perspectiva que o Palavras de Classe vai discutir com vocês esse ano, vai produzir alguns temas na área de educação, na área de compreensão da luta política imediata, um pouco relacionada com a questão sindical, com o próprio papel do trabalhador estudando, seja na escola, seja fora da escola, mas principalmente na necessidade urgente de organizar, de se organizar, de participar de um partido, de participar de um sindicato, de participar de um movimento, de participar de uma associação, de uma cooperativa, para que juntos a gente possa entender o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, atuar sobre essa realidade. Então, fica aí o convite para esse nosso enorme e urgente encontro, de um reencontro, e que a gente vai fazer por aqui, por alguns vídeos, por algumas intervenções e um que outro texto, artigo, indicação de texto, indicação de artigo, para que a gente possa produzir isso juntos. Então fica aí meu abraço e o convite para que todos vocês continuem nos acompanhando e ajudando, contribuindo aí com o Afronte Jornalismo na forma que vocês conseguirem para divulgar esse nosso trabalho, divulgar essas palavras e, ao mesmo tempo, se somar às organizações necessárias da classe trabalhadora. Grande abraço, um ano de 2026 cheio de luta, cheio de organização, para a gente conseguir avançar, para a gente conseguir andar na direção de uma transformação social mais profunda e necessária, para aí sim a humanidade poder se libertar dessa lástima da exploração, da opressão e da morte que as guerras e as crises do capital produzem para cada um de nós. Grande abraço e seguimos firmes na luta.